Fala pessoal, sou Canarinho na área. Que honra poder voltar aqui novamente falando num dia super especial. Hoje é dia 1 de março de 2024, primeira convocação do Dorival Júnior, novo técnico da seleção brasileira. Eu estou aqui com o JP, Biel, para a gente falar um pouquinho disso e a gente conversar. Fala JP, fala Biel, saudade de vocês, hein? Como é que estão as coisas? Fala, João. Saudades aí, cara. Pô, bom demais voltar a gravar justamente no dia da primeira convocação aí de uma nova era, né? Vamos ver se a gente Exatamente. vai conseguir trazer bons fluidos aí para a seleção num ano que tem muitos desafios legais aí pela frente, né? Não, demais, né? Não é demais, né, JP? Esse ano promete, tem muita coisa para acontecer. Ruim por um lado, né, Biel? Perder uma vaga nas Olimpíadas, mas como é que você está aí? Animado? Saudade de você? Saudade da gente conversar, né? Sempre bom conversar de seleção. É tudo, é sempre que eu falo, né? Todo episódio, pô, como é bom. Porque realmente é muito legal, principalmente falar sobre futebol, que é um negócio que, pô, eu gosto de verdade. Infelizmente a gente ficou fora da Olimpíada, né? Então, mas a gente já meio que teve o bicampeonato garantido, tipo, inédito, que a gente não tinha nenhuma, a gente já tem duas, então tá bom. Aí ficar fora de uma é coisa eventual, acontece uma vez ou outra, mas perdemos uma grande safra, perdemos, mas assim, Vamos nessa, não né? é o melhor do que últimas, né? Mas. Voltaremos mais Verdade. fortes. Sim. Voltaremos mais forte. 2028 que nos espere. Mas Los é isso. Angeles. Hoje eu foco Los Angeles. Hoje o foco aqui vai ser a convocação do dia e a gente vai falar um pouco aqui de tudo isso, dessas novidades. Roda a vinheta. Estamos de volta. Bom demais falar da seleção brasileira, como sempre. Não esquece, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, compartilha com os amigos, faz lá o nosso TikTok, graças a Deus aí, JP tá bombando lá, a gente está conseguindo fazer aí várias publicações. Vamos acompanhar a gente nas redes sociais, galera. Hoje é um dia super especial e falar de convocação na seleção brasileira é sempre interessante. E assim, cara, é bom falar disso até sentado, comendo, conversando, porque quantas convocações a gente já conversou, né, JP, na vida, assim, lembrando da história do passado. E como é bom falar de convocação, né, cara? Sim, sem dúvida. E o mais legal que hoje, né, a gente está em 2024, a gente tem muita facilidade no acesso à informação. A gente consegue acompanhar a convocação e depois as entrevistas e sentir todo o clima, né, ali já dos comentários da mídia especializada e tal. Então a gente, como torcedor, acaba virando um evento, né, uma data no calendário que a gente se programa para poder acompanhar e estar de olho ali. Você gosta, Bia? Como é que é aí? É, Você, seus amigos, como é que é? eu adoro convocação, porque sempre surge um nome novo, sempre tem assunto. E entre mim e os meus amigos acaba tendo sempre, pô, o jogador do meu time convocado, o meu também, daí fica aquela briga. Mas é sempre bom conversar sobre convocação e essa convocação em específico, o Dorival acabou trazendo nomes novos que a gente nunca tinha visto, alguns contestáveis, alguns não, mas nomes Boa. novos que a gente nunca viu, que a gente vai ver, e alguns que não vem há muito tempo, né? Verdade. Então, o Andrés Bora Pereira sendo então. que foi convocado há mó Voltamos. tempão Vamos e embora. tá voltando aí. Aproveitar seu gancho aí, Biel. Ó, vamos colocar na tela aí para a galera acompanhar aí direto do Instagram aí da CBF, a lista dos convocados aí para os amistosos, aí, os próximos amistosos aí da seleção brasileira. Eu acho que até antes de rodar a lista, João, você já colocou ela aí na tela, é falar também da temática, né? Porque são dois amistosos, Perfeito, boa. Espanha e Inglaterra, e aqui, com a própria arte que a gente está usando da CBF, ela traz o emblema, né? Uma só pele, uma só identidade, que é justamente, acho que o objetivo do amistoso, especialmente com a Espanha, da luta contra o racismo, né? Tendo em vista aí, o jogo vai ser em Madrid, onde o Vini Júnior é muito querido pela torcida do Real, mas por outro lado é muito atacado, especialmente pela torcida do Atlético, Verdade. né? Então, assim, a Espanha está fazendo desse amistoso um símbolo aí para a gente poder erradicar
mais uma vez, essa questão do racismo que continua acontecendo no futebol, né? Sim. Tema super importante, é um tema que acompanha, infelizmente, toda a nossa geração, toda essa vida. Racismo não, galera, racismo não, isso não faz sentido de maneira alguma. Biel, vamos pensar aqui, né, cara? Falando aqui dos dois, já está na tela, a gente já vai falar dos nomes, mas pensando em Espanha e Inglaterra, o que você está com mais expectativa aí, de uma forma resumida aí, rapidinho para nós? Tomar um pau dos dois. Sendo bem, eu tô sendo pontual, rápido, porque se a gente consegue empatar com a Venezuela em casa, jogar contra a Espanha e Inglaterra lá, mas mudou o treinador, nada. Mudou o treinador. Ué, não. Mas o problema é que o Dorival não teve um jogo. Se tivesse pelo menos um jogo, pô, Brasil e Colômbia de novo. 5-0 pro Brasil. Um vareio. Não teve. O Dorival não teve nenhum jogo treino, tipo, contra a Ferroviária, contra o time assim, só pra testar o time, pra ver como é que é. Nem isso aconteceu. Então não tem como criar expectativa. Por mais que um treinador novo, é tudo novo. Pode dar tanto como muito bom, como tudo muito ruim. Tanto que o primeiro jogo do Diniz foi 5-1. Então, isso que eu tô lembrando aqui. No dinizismo, então, no dia do dinizismo lá, a gente estava aqui, pô, não, técnico novo, nós estamos animados. Nós tomamos tanta pancada desse período, cara, que não está sendo nem... Não tem como criar expectativa, é impossível. Mas de qualquer forma, vou falar assim, na minha cabeça, cara, eu acho que vão ser 2 jogaços, acho que vai ser pau a pau, não acho que vai ser chocolate. Não, vão ser 2 jogaços, vão sair muitos gols, vai ser 5-0 para a Espanha e o outro vai ser 7-2 para a Inglaterra. Nossa, então, que é isso? Aí não, aí o Biel agora explodiu aí, né, JP? Ou você concorda com ele, JP? Eu assim, prevejo que serão jogos duros, difíceis, né? Tanto pode ganhar quanto pode perder. Mas não, eu acho que assim, vareio de bola, não, eu acho que não. Mas, cara, é uma formação, né? Pode ser que aconteça também. Sim, e retrocedendo também em jogos fora do Brasil, lá na Europa, teve um Brasil e Senegal no estádio José Alvalade, em Lisboa. Eu estava presente nesse jogo. Mas esse é porque você tava, né? E foi 4-2. E foi 4-2 o jogo contra a seleção de Senegal. Ô, João, mas até para pegar aí esse lance que a gente está comentando, de como que a gente espera que sejam os jogos, né? Na sequência. A Inglaterra primeiro, dia 23, e depois, acho que dia 26, se eu não me engano, Espanha. Eu acho que o primeiro amistoso, que é a Inglaterra, que é no Wembley, que acho que é o mais emblemático aí, vai ser um jogo que eu acho que vai direcionar para o resultado do segundo também. Dependendo de como for o primeiro, o segundo vai mais ou menos... Ou o Dorival vai ver que foi ruim, se for ruim, e mudar muita coisa, mas se for numa mesma pegada e for ruim o primeiro, a chance do segundo também ser ruim é grande, né? Grande, verdade. Concordo plenamente, JP. Vamos para a lista, galera. Vamos falar aqui dos goleiros. Bento, do Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City e o Rafael, do São Paulo. Novidade aqui, o Rafael, né? O que você achou aí, Biel, dessa parte de goleiros aí pra gente? O Bento já foi convocado várias vezes, não foi nenhuma nem duas, já foram pelo menos umas 5, e nenhuma delas ele entrou, que eu me lembre, né? Ele não entrou em nenhuma delas, então pode ter uma chance, mas é difícil, porque os 2 jogos são contra a Inglaterra e Espanha, jogos fora contra times difíceis. Ele, por mais que é um bom goleiro, tá acostumado a jogar com jogadores daqui no Brasil, não sei o quê. Quanto o Ederson já tá acostumado a jogar com jogadores lá de fora, treina com o Grealish, treina com o Walker, treina com já jogadores que são da Inglaterra e com o Rodri da Espanha. Então ele já tá mais acostumado com o elenco da Espanha. E a minha opinião do nome do Rafael vem de uma opinião minha. O Rafael é um ótimo goleiro. No São Paulo, incontestável, ótimo goleiro. Fez uma ótima campanha na Copa do Brasil. Pô, goleiraço. Mas ele não é goleiro de seleção.
ele tá lá só para renovar nome, tipo, porque foi meio que sobrou. E já trabalhou com o Dorival, porque tem alguns nomes. Se a gente pensar outros nomes, o Everton já foi convocado e já está caminhando para os seus 30 e poucos. Cássio também já está com seus 30 e poucos e já está com falhas grotescas em alguns jogos. E, assim, o único nome que eu acho que eu colocaria no lugar do Rafael é o Léo Jardim do Vasco. Mas é questão de opinião minha, entendeu? É difícil. Opinião, tá faltando goleiro. É isso, tá faltando goleiro, mas assim, eu acho que Léo Jardim eu não acho que tem espaço ainda para a seleção. Cara, mas assim, de novo, é igual a gente está falando aqui de opinião, né? Eu vejo assim que hoje. Se o Tyson teve espaço na seleção. Não, mas não é porque a gente fez uma coisa errada que a gente vai fazer outra errada, pô. Não, porque a gente fez, assim, Tyson foi um erro, todo mundo sabe, mas aí eu vou botar o Léo Jardim, mas enfim, no fim das contas é a opinião, Biel, você está super certo, eu acho que faz muito sentido, é um cara que está jogando bem e deve ter mais gente. Com certeza a torcida do Vasco está totalmente a favor aí do que você está pensando, porque ele tem feito um grande ano aí mesmo, né? Ele tem feito uma temporada boa, né, JP? Sim, não, eu até estava também imaginando aí a terceira vaga, né? Vamos dizer assim, que eu acho que o Ederson titular, né? Acho que é o titular que vai entrar em campo nos amistosos. O Bento ali como primeiro suplente, uma necessidade ele entra. E o Rafael na terceira vaga. E é como o Bel falou, acho que para o clube ele é um excelente goleiro. Para seleção, acho que está muito nivelado ali. E ele não é nem tão mais novo que o Everton, tá? Eles já estão todos ali na casa dos 30 e poucos anos e tal. Então, assim, mas o Léo Jardim é um cara que vem chamando bastante atenção, né? E até como você mesmo falou, se não fosse ele, o Vasco já tinha caído. Também. E esse ano ele continua bem também, né? Então, assim, é um goleiro que eu acho que pode ser chamado, mas, por outro lado, essa convocação de agora, ela é a única convocação antes da Copa América, porque na Copa América, que é no meio do ano, vão ter os dois amistosos que foram divulgados agora, que é Estados Unidos e México, já na preparação, né? Lá no próprio Estados Unidos os jogos. Então, a lista para esses amistosos já deve ser a lista da Copa América. Então, assim, o Dorival já deve estar com o esqueleto do time. Você vai pegar alguns jogadores, falando de goleiro, o Alisson, que foi o goleiro de 2 Copas e que é o goleiro que pega bem no Liverpool, mas que a gente, como torcedor da seleção, tem uma desconfiança em relação à atuação dele. Ele deve ser um cara que o Dorival com certeza vai chamar. Então, Bento, Ederson e o Alisson para a Copa América, né? Porque o Alisson é meio que aquele goleiro para... mas precisou colocar. Se ele não tivesse... Mas você acha, Biel, que se ele não tivesse machucado, ele estaria na lista? Qual a sua opinião? Você acha que o Liverpool teria sido campeão normal e aí ele conseguiria fazer lá, igual o Liverpool foi campeão lá da Copa da Inglaterra lá? Copa campeão da Taça, normal é a Copa da Liga, né? Copa da Liga inglesa. Assim, eu acredito que o Liverpool continuaria sendo campeão, mas isso se deve por uma baita defesa do goleiro reserva, né? O Keller. Pegou bem demais. Mas assim, teve uma que ele fez uma defesa assim, pulou em cima da bola, que foi uma defesa espetacular. Então... Eu não sei o Liverpool, mas os times lá da Inglaterra, o Manchester City e outros, Copa da Liga e essas Copas, eles jogam com o goleiro reserva. Até para o cara ter ritmo de jogo. O Liverpool eu realmente não sei. Eu também não sei. Então, eles jogam a Copa da Liga inglesa com o time reserva, normalmente, e a FA Cup, né, que é a Copa da Inglaterra, eles jogam com o time reserva mais ou menos até as quartas, até os oitavas. E daí são times mais fracos, tipo, pega um Wimbledon, um time Birmingham, um time menorzinho, eles botam um time reserva. Mas quando chega ali, pega um Brighton, pega um... Aí fica difícil Tanto que o Manchester City foi eliminado lá no começo, porque colocou time reserva, perdeu e não chegou na final da Copa da Liga Inglesa. Eu trouxe esse assunto só porque, na parte do goleiro, a gente teve uma mudança aqui grande, né? Assim, vamos fazer, mas também ali nas laterais, vamos para a lista agora de defensores. Se a gente começar a olhar ali, nós estamos falando de Danilo, da Juventus, o Ian Couto, do Girona,
o Ayrton Lucas do Flamengo, o Wendel do Porto. Então, nesses 4, o Wendel é o cara que nunca transitou aqui na lista, né? E o que vocês acham? Na verdade, o Wendel ele já foi convocado para uma data das eliminatórias da Copa de 18, na época que eu acho que ele era do Bayer Leverkusen, pelo Tite. Mas ele não jogou. Ele foi. Tanto é que da lista, quando eu olho os nomes, é o cara que eu menos lembro, assim, também, em relação não me lembrava, Mas, eu nem me lembrava que ele tinha sido. Mas, e assim, a trajetória dele, eu já estou falando desse cara, né, especificamente. No Brasil, ele teve projeção pelo Grêmio e foi jovem lá para já mais de 10 anos na Europa, né? Então, ficou muito tempo ali no Bayer Leverkusen e agora está no Porto. E no próprio Porto, a própria torcida corneta ele, né? Ele não tem uma unanimidade lá. Mas, cara, lateral esquerdo, eu acho que é a posição mais carente do futebol mundial, né? Tanto é que o Ayrton Lucas, que é o outro cara, é um bom jogador. Mas, cara, se você voltar no tempo, não era um cara que você ia imaginar que um dia chegaria à seleção, né? Eu não sei em qual Instagram que eu vi de seleção que falaram assim, cara, devia ter convocado o Marcelo. Eu falei assim, caramba, bicho. É melhor ter tirado 2024, você vê a falta, né, Biel, de gente, né, cara? Alguém cogitou aí até lembrando do Marcelo aí para ir para. Mas ele nem joga mais de lateral, né? Pô, nem joga mais, exatamente, cara, nem joga mais de lateral. Bom, essa é a parte das laterais. Fala aí, Chega, me desanima, né? Eu leio o Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas e Wendel, enquanto tinha Cafu, Roberto Carlos. Beleza, eu não vi nenhum deles, mas tá onde sai? É muito fraco. É verdade, não é? Poxa, o Ian Couto é ótimo jogador, eu gosto muito dele. Mas ele tem 1,65. Pega uns caras de 1,70, não pega. Pega um de 80, não chega. Tanto que aquele jogo contra o Uruguai, ele teve que tirar ele. Colocaram o David Neres no lugar dele. E o Danilo nem joga mais de lateral, agora é zagueiro. Então, lateral direito a gente não tem, porque o Ian Couto era ponta e o Danilo virou zagueiro. Já faz um tempão que ele é zagueiro, né? Não é de agora. Né? Sim, já tem uns 2 anos que ele é zagueiro. O Ayrton Lucas, eu gosto dele, mas no Flamengo há pouco tempo ele também não era titular, né? Era o Wesley, né? Felipe Luiz, depois o Wesley. Era o Felipe Luiz, depois ele jogou tipo 1 ano e depois veio o Wesley e o Wendel, que eu nunca ouvi falar, então... Por que o Marcos Rocha nunca teve lugar nessa seleção aí? O que vocês acham? Não sei. Questão de opção do Dorival, porque ele não quis levar. Não, ele tinha Mike e Marcos Rocha para ele escolher. Não, mas vamos pensar, não é nem de agora. É histórico. É isso que eu estou falando historicamente, porque o Dorival é a primeira convocação dele. Mas vamos pensar assim, pô, a gente não é dessa vez só que a gente está com o lateral direito carente. Marcos Rocha, será que é por causa da idade que agora ninguém olha mais? Eu estou perguntando do Marcos Rocha, gente, porque assim, nem sei, eu acho que ele nem é unanimidade também na torcida do Palmeiras. Mas estou só falando assim, é só porque é um cara que eu me lembro que regularidade, pelo menos, ele tem. Assim, pelo menos ele se mantém jogando. Ele já está há bastante tempo em alto nível, né? Exatamente. Não, para mim ele é unanimidade nessa lateral fraca. Não dá. Então, eu também acho. Por isso que eu estou trazendo esse nome. Na minha cabeça, eu acho que o Marcos Rocha tinha que pegar uma beirada. Até o Mike, que também antes era atacante, é melhor convocar ele. Não é que ele é melhor tecnicamente do que o Ian Couto e o Danilo. Mas o Danilo não joga mais de lateral e o Ian Couto fisicamente perde para muitos jogadores. Então, melhor... O Mike, ele pode até ter sido atacante na base, mas ele fez muita história no Cruzeiro 2013, 2014 lá. Ele era o lateral direito titular do time do Cruzeiro lá, que ganhou. Ganhou tudo, né? Sim, caraca, já tem tudo isso. Ele é dessa época, 13, 14? Ele é dessa época, sim. Caramba. Ele já ganhou 2 ou 3 títulos de brasileiro, contando com o do ano passado. Sim. Não, e é um cara diferente, assim, nesse aspecto também. Mas, enfim, agora pensando nos zagueiros. Zagueiros, eu vou falar que foi a área aqui que eu falei assim, poxa, gostei dessa zaguinha aqui. Vamos pensar, Beraldo, PSG, até pouco tempo São Paulo, Gabriel Magalhães, no Arsenal,
Marquinhos, PSG e Murilo do Palmeiras. E aí? O que você achou aí, JP? Cara, a zaga eu achei que foi bem assertiva, assim. Falando do Beraldo, eu já tinha trazido aqui na época que ele era do São Paulo ainda, como um potencial convocado, acho que para a última rodada, né? Que teve lá em novembro. O Magalhães, acho que ele e o Marquinhos, apesar do Marquinhos não estar numa fase tão boa, acho que assim, o pilar ainda da seleção pela experiência e já, acho que é o jogador com mais do atual elenco que mais, junto com o Casemiro, vestiu a camisa da seleção. E o Murilo é um bom zagueiro, mas eu esperava o outro Murilo, tá? O Murilo que joga lá no Nottingham Forest. Então, assim, quando ele chama Murilo, você fala, pô, mas o Murilo Palmeiras, ótimo jogador, né? Acho que ele veio do futebol mineiro também, não veio? Sim, jogou no Cruzeiro, sim, né? Também. Cruzeiro. Ele era jogador do Cruzeiro, é um cara também bom, eu gosto dele. Mas, mas a gente estava até falando antes aqui da gravação, né, cara? Que é verdade, tem o Murilo lá agora na fila ali, né? Do lado da parte no Nottingham Forest ali, né? O scout dele na Premier é muito bom, assim. E ali é alto nível, né? O time dele é um time médio para baixo, ele pega times mais fortes, ele é um cara que participa muito bem dos jogos, né? Então... Sim. Ele é muito rápido e forte fisicamente. Pega os caras na corrida, coisa que alguns zagueiros não fazem, é bizarro. Boa, show de bola. Os zagueiros eu gostei bastante. Mas falar uma verdade, opinião minha também. Hoje eu tô polêmico. Mas opinião minha, se o Marquinhos não tivesse jogado com o Thiago Silva por 5 anos da carreira dele, ele não tava aí. Eu não acho o Marquinhos isso tudo. Ele é bom? Ele é bom. Foi bom por muito tempo? Foi bom por muito tempo. Mas o seu tempo já acabou. Ô, Biel, você viu, inclusive, legal, acho... E a opinião é sua, tá perfeito. Claro, mas o que eu acho legal também no que você tá falando, que essa semana agora saiu uma informação que na época do Corinthians, o Tite era o treinador quando o Marquinhos foi vendido. E aí o Tite meio que pediu para o presidente do Corinthians vender o Marquinhos, porque ele não ia ser um bom zagueiro e tal. E foi o cara que mais jogou na seleção do Tite, né? Então, assim, é um negócio muito louco no futebol. É uma coisa muito louca, porque o futebol é exatamente isso, né, JP? Porque, pensa, ele naquela época, ele não me lembro dele jogando bola no Corinthians, sendo muito sincero. Assim, isso é 2012, 2013. Ele era muito novo. Não me lembro, ele ainda tinha cabelo careca. Eu não me lembro do nível dele. Eu lembro que ele jogava, eu sei que ele saiu do Corinthians e tal, mas eu não me lembro do nível. Eu me lembro só assim que ele teve uma época que ele era um zagueiro aí, um dos melhores que tinha jogando em alto nível aí na Europa tranquilamente. Mas, de fato, eu acho que a parceria com o Thiago Silva lançou e estou com o Cebel nessa aí. Eu acredito que você tem razão, e eu não traria também o Marquinhos, não. Da zaga é o único cara aí que eu pensaria, mas o JP até tinha dado uma opinião que eu concordo. Talvez para uma senioridade ali para 3 novas convocações. Não, o Gabriel Magalhães já foi, né? Mas ele é novo também. É novo, né? Mas Beraldo e Murilo são caras muito, assim, recentes aí para a seleção, né? O Beraldo com 20 anos, né? Essa convocação... É mais para o Marquinhos dar uma experiência para os caras. E na próxima, para a Copa América, para os amistosos, eu tiraria o Murilo do Palmeiras. Não que ele não seja um bom zagueiro. Eu gosto muito dele. Mas eu colocaria o Murilo do Nottingham Forest, que, pô, tá jogando muito bem. O cara tá jogando em alto nível na Premier League, porque o cara é acima dos outros zagueiros. Então, mas não de todos, né? Mas ele é acima. Ele tem 26. 26 anos. Então, mas aí tem um ponto do Murilo lá, da Inglaterra, que ele, assim como o Beraldo e o Magalhães, é canhoto. Então, como ele já chamou o Beraldo e o Magalhães, talvez chamar um terceiro zagueiro canhoto também poderia dificultar no que ele está imaginando de saída de jogo, para composição ali do sistema defensivo. Então, talvez o Murilo do Nottingham Forest, ele está brigando por uma vaga com o Beraldo e com o Magalhães. E aí o Marquinhos, o Murilo e mais algum outro que seja destro, né? Na minha cabeça. Tá? E eu ainda tiraria o Wendel o Wendel não, o Danilo, e colocaria o Éder Militão, que por mais que o Éder Militão seja zagueiro, ele joga de lateral direito e na minha opinião, joga melhor do que o Danilo. Mas ele tá machucado, ele é mais defensivo. É isso, quando ele voltar, eu falei para a convocação da Copa América.
De Militão, eu não sei. Esse aí eu já entro na polêmica. Esse aí eu acho que Não, o não. Militão é Mas incontestável. vamos lá. Para mim, ele tem Eu convocado. não curto, não. Não curto Militão, não. Esse aí é o cara que eu não curto, não. Eu acho que ele é... Mas, assim, de novo, opinião, obviamente. E outra coisa, opinião minha. Além do Murilo, do Murilo do Nottingham Forest, trazendo um zagueiro que eu acho que é destro, tá? Léo Pereira, que eu gosto muito dele, joga bem e também, para mim... Eu acho que ele estava no radar também, né? Ele, Sim. com certeza. Boa, vamos lá, meio campo agora. Imagina. André do Fluminense, Andrés Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Douglas Luiz, Aston Villa, João Gomes, Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Pablo Maia de São Paulo. Lucas Paquetá de volta, hein, galera? Uma coisa que eu reparei agora, só de você lendo os nomes e os times, dos meio-campistas, só meio-campistas da Inglaterra e do Brasil. Boa observação. É isso mesmo. Sim. Todos jogam na Inglaterra ou no Brasil. Pablo Maia e André aqui no Brasil e o resto na Inglaterra. Gostei de todos. É assim, é difícil de, tipo... Eu gostei muito da volta do Paquetá, porque ele estava jogando muito bem no West Ham. Mas falando dos times, eu não estou falando dos jogadores em si, porque eu gosto de todos. Mas falando dos times, todos são times, assim, em questão de tamanho histórico. O único grande daí é o United, porque tem times maiores, né, que estão participando mais ultimamente. Mas Aston Villa, Wolverhampton, West Ham, por mais que a Aston Villa já ganhou Champions, também foi há maior tempão atrás, foi 1900 e bolinha. Foi nos anos 80. O que você achou do Paquetá? Vocês eram crianças, então... Eu não era nem nascido, cara. Eu não era criança, não. Essa aí não era nem nascido. E o Paquetá, JP? Sua opinião aí, joga do Paquetá. Cara, o Paquetá tá com números muito interessantes, assim, no West Ham, né? Ele vem, apesar de todo o imbróglio que teve aí, essa questão dele não ter sido convocado pelo Diniz, né? Por conta lá dos problemas extra-campo, né? Da parte de aposta esportiva. O West Ham não deixou ele de lado, e mesmo assim ele veio e continuou com a mesma pegada, né, que ele teve até a Copa lá de 2022. Então, assim, quando a gente olha todos esses nomes, que são vários, acho que são 8, ele é o cara que vai pensar o jogo, né, que o resto ali é mais um outro tipo de jogo, né. Então, assim, Paquetá, para mim, vai ser um dos titulares do meio campo, e era um cara que eu estava com expectativa que pudesse voltar. Se a gente fizer um comparativo, como a gente sempre faz com o passado, obviamente que ele está muito abaixo dos grandes craques que a gente teve ali, camisa 10, né? O cara que pensa o jogo. Mas para o momento, acho que é o cara que tem que estar ali. Não tem. Se vocês falam outro meio-campista ali que possa. Talvez o Rafael Veiga, que estava vindo sendo convocado, e não foi, né? Não. Mas eu acho que o Lucas Paquetá voltar, ele deveria voltar mesmo. E eu gostei também do João Gomes ali também, cara. O João Gomes é um cara que joga muita bola e tem aparecido aí o nome dele agora no Wolverhampton nos últimos jogos também, nas últimas rodadas. E eu acredito que ele vai ser uma boa peça. Deveria ter oportunidade de ser testado. Né? Porque se a gente parar para olhar o meio de campo aqui, parece que a gente já mais ou menos dificilmente vai mudar ali da titular, se é Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães ali, talvez. E o Casemiro só tá ali porque ele comprou... Parece que ele fizeram um estágio da seleção brasileira e comprou uma cadeira cativa. Ele tá em todas as convocações. Pô, beleza, experiência, legal, eu concordo. Até poderia chamar ele só para experiência, mas por mim ele não joga. Já deu também, mesma coisa do Marquinhos. Eu acho que ele vai entrar, inclusive, como titular. Para mim, não ele pode entrar como titular por questão opinião sua. Mas se eu fosse o Dorival, pô, a gente trocasse de corpo, eu virasse o Dorival, meu trio de... Não, eu tô falando o contrário. Seria Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá. Não, então, eu tô falando o contrário. Eu não colocar. Para mim, assim, o que o Dorival vai colocar é Paquetá, Casemiro, Paquetá, André e Casemiro. Por quê? 4-4-2? Eu acho que ou ele vai nisso ou ele vai tirar. Aí, no caso, ele tiraria o André, né? Vou tirar o André, mas eu não acho que ele vai ser o Casemiro. Eu não iria com o Casemiro. Eu também não convocaria o Casemiro, no meu caso.
Não, mas eu acho que para a escalação eu concordo com você, João. Ele vai acabar vindo com o Bruno Guimarães, Casemiro e o Paquetá. O Paquetá. Eu não acho que ele vai fugir disso. Né? Exatamente, eu não acho que ele vai fugir. Não, mas eu já falei que eu sou fã do Casemiro e já trouxe em outros episódios essa questão. Mas eu acho que para o momento, de fato, ele não deveria ser o titular, né? Mas, cara, eu acho que é aquilo. O Dorival, nesses primeiros jogos, ele vai querer trazer um pouquinho de experiência, caras que vão sentir o peso de jogar na seleção. Então, eles vão colocar caras ali que tem casca, né? Cara que aguenta pressão e tudo mais. E só falando rapidamente, que são muitos nomes, o Pablo Maia é um cara excelente, mas eu acho que no lugar dele, o Danilo, que também é do Nottingham Forest, estaria na frente dele, que a gente já falou dele aqui. Mas o Pablo Maia é um cara de futuro, e tá aí também, tá tudo bem. Mas eu acho que faltou o Danilo. Então nós estamos falando assim, ó. Somos unânime que Casemiro na lista não deveria estar, certo? Nenhum de nós três aqui acha que ele deveria nem estar. E a gente, infelizmente, possivelmente, ele vai ser titular. Assim, né? Como a gente já falou de E como a gente já falou de Marquinhos e Casemiro, vou botar os pingos nos is, tá bom? Eu pegaria a faixa de capitão dos dois, tacaria no Vinícius Júnior 10 e faixa e vai embora. Mas tem que ver se o perfil do Vinícius é ser capitão também, né? Não sei se ele é mais pela simbologia, por causa todo do tema. É capaz até dele ser, por causa do tema, mas assim, não acho que o Vini Júnior é um cara que ele tem comando dentro de campo. Eu nem sei, nunca vi, né? Eu nem sei se ele já foi. Mas o líder dentro de campo, líder dentro de campo, na minha opinião, devia ser o Ederson. Que é um jogador que tá bem e tá na seleção há mó tempão também. E ninguém nunca reparou. Ele tá aí na seleção, bem convocado, ele já tá uns 6 anos na seleção no mínimo. E mais, né? Porque ele jogou a Copa de 18. Ele deve estar uns 8 anos. Já tá 8 na seleção e aí ninguém... Então, já que você falou de atacante, vamos para lá agora, né? Atacantes aqui. Endrick do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, o Rodrigo Real Madrid, Savinho do Girona e Vini Júnior Real Madrid. Savinho aqui, para mim, é uma grande... Tá jogando, assim, tá no nível... O Girona tá muito bem, tá jogando bem lá, mas foi uma surpresa ele estar aqui nessa lista. Tava sendo sondado, tinha lá, mas, cara, é um cara que surpreendeu aí aparecendo. Por mim, não. Girona, segundo colocado da Liga Espanhola, ele já estava basicamente acertado com o Manchester City. Ou é porque o cara não é qualquer um, entendeu? Ele é titular, tá jogando bem, tá fazendo gol, tá dando assistência. Então, para mim, não era surpresa. Eu já imaginava ele nessa lista. Tanto que quando apareceu o nome dele, eu fiquei feliz. Por quê? 2 pontos. Eu tô torcendo pro Girona para ser campeão esse ano, para ter um título novo, todo um negócio legal. E eu vou dar um detalhe da minha vida pessoal. Eu tenho uma carreira, um modo carreira no FIFA, com o Girona, e eu criei uma conexão com o Savinho. Eu gostei muito dele, eu só consegui ele por uma temporada, né? Porque ele tá lá de empréstimo. Eu não consegui comprar ele, mas eu gosto muito do Savinho. O que você achou, JP, do ataque? Cara, eu acho que basicamente os nomes que poderiam estar à disposição estão aí. Talvez a única dúvida que eu tenho é a ausência do Vitor Roque, né? Ele não vem sendo muito bem aproveitado lá no Barcelona, não conseguiu ser titular, mas o Rafinha, cara, também não, né? Então, talvez eu trocaria no Barcelona o Rafinha pelo Vitor Roque. Acho que é o ponto que eu faço aqui. E concordo em relação ao Savinho. Era um cara que eu estava querendo muito ver na seleção. Pelo que ele vem fazendo lá no Girona e pelo que ele fez no Galo também, né? Acho que ele fez gols, teve gol em Libertadores, assim, ele é um cara que a carreira foi curta aqui no Brasil, mas que conseguiu algumas marcas boas, assim, para deixar. Ele tá com 19 anos, assim, acho que ele tem 19 agora? Ele saiu com uns 17, né? Foi, se o cara tá voando no vice colocado da La Liga, é porque ele é diferenciado. Tem que ser convocado, né, cara? Isso aí não tem jeito.
quando a gente fala de surpresa de convocação, é porque nem sempre quem está jogando melhor tem recebido a convocação. Isso é o que a gente tem falado em algumas das conversas já que tivemos. Até sim. Como um item aqui, vou até tirar agora aqui da convocação, mas um cara que tá fazendo gol pra caramba também é o William José, né? Lá no Real Betis. Ele tem feito gol pra caramba. Há muito tempo já, né? Muitos anos já lá no futebol da Espanha, né? E ele sempre foi cogitado. Vamos convocar o William José e não veio nenhum também. Acho que ele já teve na seleção, se eu não me engano. Mas ele não chegou a nunca jogar, jogou. Isso, acho que nunca jogou. E esse é um cara que eu acho que deveria também, assim, igual a gente estava comentando, como a certeza do Savinho, talvez ali. Porque, para mim, o Richarlison não é uma garantia que ele deveria estar ali. Beleza, ele voltou a fazer gols e tal, mas, cara, por que não ter tentado? Se fosse pensar na mesma linha do Savinho que você estava comentando, Biel, eu acho que deveria ter dado uma chance para o William José, entendeu? Se fosse para dar uma nova chance, renovar. Mas, assim, o resumo na minha cabeça da convocação. Eu achei que o saldo foi positivo para caramba, achei que o Dorival mexeu um pouco nos nomes, achei isso legal, porque muda um pouco as características e, na minha opinião, o saldo dela é mais positivo do que negativo. E nas suas aí, Biel? Na minha tá bem dividido, assim, tá exatamente no meio. Tá 50 que eu gostei, 50 que eu não gostei, entendeu? As laterais, os meio-campistas, assim, eu gosto mais. Tá falando Andrés pela Pereira. Você tá falando Não. Você falou 50-50, tipo assim, tem 13 que eu gosto, 13 que eu não gosto, ou só assim? Não, é uma... Não é 100% assim, 50-50, não, mas é um negócio parecido. Porque as laterais eu acho fraca, eu acho o Rafael contestável, o Murilo eu trocaria por outro zagueiro, tanto que eu dei 2 exemplos. O Andrés Pereira nunca foi nível de seleção, tipo, ele jogou bem no Flamengo, mas ele não é seleção. Então, tem alguns nomes que não veio. Boa. Tanto que eu prefiro trocar o Richarlison, o Rafinha, eu prefiro trocar o Rafinha e colocar o Kaká, que jogou no jogo de fim de ano. É claro que eu tô brincando, né, mas... Não, mas o Kaká, bicho, sei lá, fala aí, JP, se você botar o Kaká para treinar mais um mês aí, ele joga ou não joga no time profissional? Né? E aí é como o Biel falou, é 10 e faixa, né? Esse aí é 10 e faixa. Esse aí tem sombra de dúvida, viu, Biel? Esse aí não teria nem que pensar. E o Biel falou fim de ano, né? Ele jogou semana passada no Catar, num amistoso lá no Beautiful Game. Ele fez um gol que lembra muitos gols que ele fazia na época do São Paulo, do Milan, da seleção, que é pegar a bola no meio do campo e correr, passada larga, né? Driblando o zagueiro. E também tomou uma entrada de um influencer lá, cara. Nossa, o Speed. O Speed é muito louco. Ele é muito louco. Ele olhou pro cara e falou, mano, que você tá louco? Pra que isso, cara? A sorte é que o pé dele tava no alto, né, cara? Que senão eu teria. Mas o que você achou do saldo aí da convocação, JP? Cara, só falando do Andrés Pereira, eu tava vendo um dado interessante, que desde que a seleção brasileira existe, ele é apenas o 5º jogador que não nasceu no Brasil, né? Que é um cara que tem a nacionalidade. Ele é belga, né? Nasceu na Bélgica. Ele nasceu na Bélgica. Isso. Então, antes dele, era lá para os anos 40 e bem no comecinho ali, nos anos 20. Então, assim, o feito dele é um feito... já é um feito, né? Já é um feito, exatamente. Então, ele volta, né? Porque ele já tinha sido convocado também. Então, ele não tá naquela lista dos caras que foram convocados pela primeira vez. Mas para falar dessa lista, dessa convocação, já até imagino na cabeça do Dorival o time que ele pode querer colocar a campo, né? A gente sabe que faltam 3 semanas e que a gente aprendeu já ao longo das gravações que sempre vai ter um cara que vai se machucar, que vai sair, mas olhar essa lista agora, cara, eu acho que não tem muito o que pensar que vai ser o Ederson, aí o Ian Couto, o Marquinhos, Magalhães, provavelmente o Ayrton Lucas, eu acho que sai na frente do Wendel ali na esquerda, o Bruno Guimarães, Casemiro e o Paquetá, e aí na frente 3, que eu acho que vai ser o Rodrigo, o Vini Júnior e, cara, o Endrick ali na cabeça do ataque. Eu acho que vai ser um negócio legal. Ele também pegou, acho que também. Também concordo, é uma convocação provável. De novo, igual a gente falou, talvez o Casemiro não estaria na nossa
Não, nossa mas escolha, na cabeça do Dorival, na né? cabeça do Dorival, Mas eu só queria resgatar uma fala de um jogador que foi muito marcante, né, para o Brasil. A seleção não é dos melhores jogadores. Essa fala do Alex, para mim, é uma das que mais representa a convocação da seleção. Tem alguns jogadores que não deveriam ir para a seleção e estão sendo convocados mesmo assim. E ele acabou sendo um dos jogadores mais injustiçados em convocações de todos. Que para mim ele era craque e acabou perdendo chance em Copa por lesão, por não quererem levar. O caso do Alex não é nem o mais emblemático disso, assim. Porque ele competia com caras, o Djalminha perdeu, não jogou. Ele tinha. Agora, por exemplo, o Fábio, se você fosse falar disso, e eu concordo com essa fala sua de que infelizmente não é assim, o Fábio, bicho, sem brincadeira, o Fábio é inexplicável ele não ter feito uma carreira na seleção brasileira. Porque, assim, ele foi anos o melhor goleiro do Brasil disparado, assim, não tem nem o que falar, porque ele pegava tudo e mais um pouco. E o Cruzeiro ganhando vários títulos lá em Minas e tudo mais. Não só em Minas, né, no Brasil, títulos nacionais e tudo Brasil. mais. Isso, então, assim, para mim, de injustiçado é esse. Eu concordo com você, Tabel, que eu acho que essa frase, infelizmente, ela é verdade, mas o caso do Alex, que com certeza poderia ter sido mais, mas ele teve uma competição desleal. Quem dera, o Alex podia estar agora ele seria rei. Assim, não teria e tem um outro ponto do Alex, e quando ele foi injustiçado, né, como a gente está trazendo aqui, sim, o técnico era o Felipão, que foi técnico dele no Palmeiras. No Cruzeiro. Né? E no Cruzeiro também. Que no Cruzeiro foi depois da Copa, né? É isso? Não, foi o Cruzeiro 2003, foi em 2002. Né? Não, o Cruzeiro, o Felipão estava lá em 2002, antes da Copa. Foi antes da Copa? Antes da Copa, eu acho que foi, cara. Eu não sei. Bom, posso estar falando besteira, mas vai lá, continue, JP. Não, porque assim, eu acho que o Felipão conhecia bem o Alex, né? Então, pelo fato de ter sido treinado no Palmeiras e talvez no Cruzeiro, eu também não me lembro exatamente a janela das coisas, dos acontecimentos, mas eu acho que, assim, a questão Alex Felipão, ela pode ser um pouco maior do que a gente imagina só no aspecto de jogo. Talvez por conhecer, por conviver com ele. Ele parece ser um cara gente boa e tal, mas é o que a gente vê por trás das câmeras, né? Assim, como telespectador. No dia a dia, o Felipão lá, talvez ele falou, eu preciso de um cara assim, assim, assado. Mas eu concordo 2001. 2001. Foi antes, né? Boa. Foi antes, 2001. É isso mesmo. Então cara, é isso. Não, perfeito, cara. Perfeito. E sempre haverá injustiça, né? Essa frase. Sempre haverá. Nossa, e sempre haverá interesses também, né? Porque um cara é convocado. Não tem como falar. Isso que o Biel tá falando é a pura verdade. Aí a gente sabe que tem muita coisa envolvida numa convocação de seleção. A gente que acompanha as convocações e a seleção há muito tempo, sempre tem ali um nome, Leomar, né, que chamou a atenção pelo Leão nos anos 2000, que era então o volante lá do esporte, e eu acho que o mais emblemático da era Dunga foi o Alex Afonso, né? Afonso Alex, aquele atacante grandão. Pô, o cara era do campeonato holandês, ninguém conhecia. Jogou no Galo. Nossa, sério mesmo. Então, assim, tem uns casos bizarros assim, ao longo da história. Teve um lateral direito também que passou na seleção brasileira, que o cara nunca tinha nem jogado no profissional, se eu não me engano, nunca tinha sido titular. Infelizmente, né, cara? Essa é a parte triste. Ótima lembrança dessa frase aí, Biel, porque ela é grande verdade. Infelizmente, não são os grandes jogadores. Mas vamos mandar as melhores energias agora. Estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. E, assim, muito felizes de fazer de novo, de retomar o assunto e num dia tão importante aí com essa chamada. Boas energias com a seleção. Biel, JP, vamos lá. Considerações aí e fechar mais um episódio aí. Convocação razoável, boa, a certo ponto, e ruim a certo ponto. Isso é minha opinião, a opinião de vocês é outra. Mas, tô feliz. O ataque é bom, goleiro e meio campo tá ótimo. O problema é a defesa. Os zagueiros até que são bons, mas dá para melhorar e o lateral é medíocre. Então, mas assim, é questão de safra. Você não vê lateral, tipo, ótimo em qualquer seleção. A seleção que tem, assim, os laterais, assim, melhorzinhos é a própria Inglaterra. Inglaterra. Isso.
a própria Inglaterra. Sim, que tem o Arnold, tem o Walker, então é a melhorzinha, porque de resto todo mundo tá faltando. Perfeito. Mas Boa, Biel. Obrigado aí mais uma vez. Aí, obrigado mais uma vez, estou feliz, vocês aí falando de seleção. Hoje deu papo, deu polêmica, e é isso. Obrigado mais uma vez e valeu. Valeu, Biel. Show de bola. Sempre bom. E assim, cara, o nosso aqui, de novo, é aberto aqui para a gente debater, discutir, inclusive vocês aí, pessoal. Comentem aí o que a gente está falando, né, JP? Valeu aí mais uma vez aí pela gravação, cara. Show de bola. Valeu, João. Valeu, Gabriel. Te dá só, cara, você tá livre, leve e solto para dar sua opinião, cara. Sinta-se à vontade, não vai ter questionamento, a gente só vai contrabalancear aqui com as ideias, mas eu concordo 100% assim com a sua personalidade, com a forma como você traz assim na sua visão, e tá valendo tudo, cara. Não, e na verdade, JP, é super legal ver você trazendo dessa forma e mostrando assim para a galera da sua geração que é super importante ter opinião e que é acompanhar, cara, acompanhar as informações. Sim. E aí eu queria também deixar um último recado aqui, vai para o Dorival. Óbvio que ele muito dificilmente vai ver o vídeo, mas a gente está aqui para apoiar ele também, sabe? Que ele deve estar assim num momento de muito nervosismo, de poder colocar tudo que ele aprendeu aí desde o tempo de garoto como jogador, depois treinador. Então, assim, 50 anos de carreira para chegar na seleção no melhor momento dele, talvez como treinador, mas talvez no pior momento da seleção, né? Então, assim, a gente está junto com ele, fechado aí para a gente ir para cima nesses amistosos, depois conseguir aí jogar bem a Copa América, né? Acho que óbvio que o título é algo que a gente quer, mas a gente sabe que vai ser difícil. Mas acho que conseguir jogar bem, né? Retomar a confiança que a gente perdeu no último ano e que também acho que não foi por culpa do Diniz, foi muito por tudo que vem acontecendo com a seleção. Então a gente queria deixar esse recado para ele acreditar nas virtudes dele e montar o time de acordo com o que ele pensa de futebol para a gente poder voltar a ser um forte candidato às grandes conquistas, né? Boa, falando na parte do nervosismo, tanto que na convocação hoje ele estava Ian Couto, Girona, ele estava extremamente nervoso. Não sei porquê. Não, beleza, entendo, seleção, sou treinador, é um peso, mas... Deve ser o ápice. Poxa, ele já teve trabalhos mais difíceis mas ser treinador da seleção é um peso absurdo. Ele tem uma missão super legal agora, eu acho que vai estar aí com a seleção brasileira e vamos para cima. Dorival, faço das palavras do JP a minha. Deus abençoe essa jornada, que a gente tenha muito sucesso com você na liderança. Obrigado aí a todo mundo que está nos assistindo, obrigado aí a todo mundo que acompanhou até aqui. Segue a gente, compartilha, marca a gente, comenta aqui, coloca a sua opinião, concorda com a gente, concorda com o Biel, concorda com o JP, concorda comigo, não concorda com ninguém, qual que é a opinião de cada um aqui, o nosso... novamente, o Sou Canarinho é feito de torcedor para torcedor, aqui a gente está falando um monte de coisa que a gente sentaria no meio de um sofá e no meio de uma mesa para trocar ideia, como a gente está fazendo aqui com vocês. Vamos nessa, até a próxima, Deus abençoe, obrigado por tudo, até mais. Valeu. Falou. Valeu.